Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão e Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bem? Graças a Deus, tirando esse calor aqui. Mas que aqui tá um calor, menina, que parou de chover, começa o calor e ninguém aguenta. Nossa Senhora. Aqui Aí está tá quente calor? também. Está quente. Está bem Não, quente, mas vamos lá, né? Faz parte. vamos lá. Está na época do calor mesmo, Do né? calor mesmo. A chuva que não deixa ficar calor, né? Mas acabou a chuva, acabou o fresquinho. É isso aí. A gente já estava aqui com a Maria Carolina esperando. Boa noite, Maria Carolina. Você fez falta na outra live que você faltou. Então é bom sempre ver você por aqui. Eu também fico feliz da minha fofinha. É isso aí. Hoje é um assunto interessante. Estava falando com a Maria José. Na verdade, nós vamos tratar de dois assuntos diferentes, né? Como eu já falei aqui, eu venho fazendo a tradução do material da fonte original da Geraldine Inocente, e eu comecei a traduzir os jornais da fonte. Até tem algumas já publicadas lá na página do Mahashohan, no Facebook, que eu vou pôr aqui o endereço, quem quiser pode ter acesso lá. Deixa eu pôr aqui, ó. Aqui, ó. fb.me, Mahashohan Paolo Veneziano. É a página que eu só coloco o material que eu traduzo. Quem quiser ter acesso, Isso é pode entrar lá. maravilhoso, sabia? Sim, Eu preciso entrar lá também para mim pegar uma coisa para pular no grupo, sabe? Quando eu falo aquelas meditações, eu falo, né? E de tem você eu posso falar, bastante né? coisa já publicada Eu vou entrar e lá e vou é muito imprimir. interessante, né? Muito interessante. É, Então, assim, eu estou fazendo essas traduções agora dos jornais da fonte, que é como tudo começou. Você sabe que todas as escolas, elas começam normalmente com jornais, com boletins, e depois eles vão é, agrupando o material e fazendo os livros, né? Então, sim. a ponte começou assim, né? Boa noite, Ivo. O Ivo acabou de chegar. Então, a ponte começou assim, com os jornaizinhos, eu vou até pôr aqui para vocês. Então, assim, o que o Lord Maitreya me passou? Para falar sobre as escolas que foram montadas e sustentadas pelos mestres e os seus canais. Então, nós vamos começar falando sobre a filosofia e vamos indo. Em contrapartida, é o que eu expliquei para Maria José, eu não gosto de fazer assim a live só para passar história e informação. Assim. Eu gosto de passar ensinamento também. Eu acho importante, né, Maria José? A gente está É, aqui com toda certeza. terça-feira. Eu acho importante passar uma mensagem, passar um ensinamento. Então, paralelo a essa questão das escolas que eu vou passar, eu vou, então, fazer um estudo sobre esses jornais, sobre o ensinamento que tem nos jornais. Né? Então, eu comecei É, isso é já. importante. Então, a gente vai fazer assim. Quando eu fizer live, quando eu estiver falando sobre as escolas, paralelamente, eu vou falando também e fazendo aqui um estudo com vocês sobre os assuntos que são tratados nos jornais da fonte. Tá bom? Isso é muito Então, importante, sabia? Porque eu acho que no começo de tudo é tudo mais limpo, né? Tudo mais forte, não desmerecendo os outros, Deus me livre, né? Mas as coisas são mais potencializadas, né? Todos os livros que eu tenho aqui, que são logo dos primeiros lá, parece que é diferente. É uma coisa assim, sim, porque sim, não tem é diferente. Não tem é o que os elemento mestres ego no meio. é isso que eu ia falar. Eu falo assim, não tem aquilo que a pessoa que estava fazendo colocou dela, entendeu? Não tem. Ela pôs aquela coisa pura, né? Sim. Aqui no estudo que eu vou fazer sobre as escolas, que eu vou passar a história toda, passar a verdade para vocês, vocês vão poder ver que em todas as escolas chega um dado momento que, que o elemento ego ele acaba ficando predominante, que acaba, né, trazendo um malefício para a escola. Muitas vezes a escola acaba por causa disso.
né? Vocês vão É. perceber isso, porque aí as pessoas que estão envolvidas com aquela escola acabam crescendo, se envolvendo com vaidade. Não tira o mérito do material que foi canalizado, que foi visto, mas eu pude perceber ao longo dos estudos que eu fiz que isso acontece em quase todas, porque a pessoa começa canalizando, e dificilmente ela se mantém pura até o final, né? Então, É humano, mas né? Isso aí é humano, né? exatamente, é o elemento humano que as É o pessoas às elemento vezes humano. deixam se levar. Por isso também serve de alerta, né, para todo mundo que hoje está estudando e seguindo esse caminho, para não se deixar se levar pelo elemento humano, por poder sempre estar focado na sua observação, no seu autoaprimoramento todos os dias, porque é o tal negócio, né? Vem o divino de um lado, mas eu tenho o ego do outro que puxa também a corda, então a gente tem que sempre estar preparado para ter esse tipo de situação. Então vamos lá. Vou Com fechar seu som. certeza. Oi, Rosilene, boa noite, seja bem-vinda. A Rosilene chegou aqui. Então vamos lá, fechar seu som. Eu vou começar então passando o ensinamento do Jornal da Ponte. Vou mostrar para vocês como é que era o jornal original, tá? Que eu tenho aqui o PDF. Vamos ver se abre aqui. Ele está digitalizado, tá? Então, esse aqui é o jornal original, foi o primeiro jornal publicado na Ponte, que é de abril de 1952. Ele fazia parte da coleção particular da senhora Geraldine Inocente, tá? Tem ela aqui. Estava em capa dura, encadernado, né? Então, eu estou fazendo o trabalho dessa tradução, tá bom? Então, hoje eu vou falar um pouco aqui. O que acontece? Os jornais da Ponte, eles têm seções. Todos os jornais têm as mesmas seções. Então, passa informação sobre um retiro. Eles têm essa seção que se chama The Masters of Wisdom Speak On, quer dizer, os mestres da sabedoria falam, que todos os jornais têm, aonde cada Churran da época, né, era uma Rachurran, que era Santo Eolos, a imagem dele aqui, e cada Churran da época falou também, e era sempre sobre o mesmo assunto. Então, cada um dava a sua opinião, a sua forma de enxergar aquele assunto. Depois tem a mensagem de algum mestre, né? E aqui não tem, mas nos outros tem uma seção que é chamada o Guru e o Shela, que são ensinamentos passados pelo mestre Kuthumi. Então é isso, eu vou passando para vocês. Está aqui o jornalzinho original da Ponte, para quem nunca viu. Inicialmente, ele foi publicado em Cuba, porque apesar da Geraldine Inocente morar em Nova York, né, a pessoa que financiou a publicação do jornal, que tinha o dinheiro, né, para publicar, ela era de Havana, em Cuba, tá bom? Então, inicialmente, os jornais foram publicados lá. Então, vamos encerrar aqui. Eu vou pôr a tradução para você. Então, vamos lá começar o estudo. Aqui, apagar a luz aqui. Então, vamos lá. Os mestres da sabedoria falam, tá? Eles vão tratar sobre os senhores do karma e você. Então, o trabalho divino da administração da sabedoria de Deus para as pessoas da Terra estão sob a direção e supervisão dos 7 grandes seres, chamados os Chorãs ou mestres dos 7 raios.
e seu superior, o Mahashohan, que é Maha, significa grande, que é grande Senhor, tá? Todas as atividades, bênçãos, benefícios e progressos da humanidade neste mundo, bem como as experiências do homem, deixa eu arrumar aqui, fica maior, ao longo desses 7 raios. Este é uma permanente seção da fonte, quer dizer, que é o que eu falei, né? Os jornais têm sessões, dedicada a cada um desses grandes mestres, através do qual eles podem encaminhar seus projetos e atividades atuais através da radiação, inspiração, instrução e qualquer coisa que a grande sabedoria verificar ter um efeito benéfico sobre a raça humana, né? Ou ter um efeito de benefício para a raça humana. A contemplação de cada mestre conecta o fluxo de vida do aluno com o raio que ele representa e carrega a radiação particular, dons, inspiração de talentos, que são suas características na experiência do aluno e através do aluno no mundo. Então, vamos lá. Eu já falei aqui, fiz live, todo mundo já deve ter assistido. Quem não assistiu, volta nas lives sobre a grande fraternidade branca, pois lá estou explicando o que é Chohan, o que é o Mahashohan, quais são os cargos que tem na fraternidade, né? Então, cada um dos 7 raios, que são os raios de manifestação aqui no sistema solar e no nosso planeta Terra, eles têm um diretor ou um Chohan, que são os mestres dos 7 raios. Aí o Mahashohan, que é o responsável por todo esse trabalho. Então, tudo que se refere à atividade, desenvolvimento, benefício e progresso da humanidade, do planeta Terra, estão vinculados às decisões dos Chohan, tá? Junto com o Mahashohan e algumas coisas junto com o Senhor do Mundo, o Instrutor do Mundo, os Manus e também o Conselho Kármico, tá bom? Que aqui falo, né? A contemplação de cada mestre conecta o fluxo de vida do aluno com o raio que ele representa e carrega a radiação particular, dons e inspiração de talentos que são suas características na experiência do aluno e através do aluno no mundo, né? Então, é o que nós fazemos aqui nas meditações, quando a gente se conecta com o mestre, né? Mentalmente e no coração, para receber a luz e para irradiar essa luz, né, no nosso meio, no planeta, nos animais, nos elementais, não importa. Então, é essa contemplação, esse trabalho junto com os mestres que vai atrair para cada um aquelas qualidades que nós precisamos desenvolver, né? E através do aluno no mundo, quer dizer, eles usam os alunos, eles trabalham em parceria com os alunos para indiretamente atuar no planeta, porque é através de nós que estamos fazendo esse trabalho que eles fazem a maior quantidade de irradiação da energia no planeta Terra, tá bom? Então vamos lá. Mahashohan, Espírito Santo, que era o Santo Eolos. A qualidade que ele desenvolveu é a mão de Deus trabalhando através dos raios, dos 3 raios, de 3 a 7, né? Então, assim, o Mahashohan, ele se desenvolveu muito no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo, também se desenvolveu nos outros, e ele atuava aqui como um representante direto de Deus. Então, é a mão de Deus diretamente trabalhando através dos raios. Ele diz assim, olha, a lei do ciclo é um professor severo, pois não há causador, mas dor e infelicidade e muito depois amor, né? Então nós sabemos da lei do karma ou da lei do retorno, como queira chamar, que de fato é um professor severo, né? Porque o que a gente faz, a gente vai colher, o que a gente planta, a gente colhe. Se nós fizermos coisas ruins, impreterivelmente isso vai retornar para a gente. Assim como quando a gente se desenvolve e aprende a semear amor,
né? Muito depois nós vamos colher o amor. O que a criança aprende através da experiência, o homem maduro pode aprender através da contemplação e observação, né? É aquela tal história, a criança cai e ela levanta, então ela vai aprender a andar caindo. Ela vai aprender que não se deve colocar o dedinho na tomada, que não leva choque, colocando o dedinho a primeira vez. Não adianta o pai falar, não põe o dedo aí, porque uma hora ou outra ela vai acabar pondo e vai tomar o choque, certo? Então, a criança só aprende através das experiências, porém, o homem, quando se desenvolve, ele pode deixar de ser uma criança e passar a aprender através da observação, né? Através também dos erros dos outros, isso que é importante, né? Por isso que a questão da idade, da maturidade, não está tão vinculada assim à idade física, do corpo físico, né? Ela está mais vinculada ao desenvolvimento da alma, tá ok? Porque um homem mais maduro, a nível de alma, que tem atitudes de pessoa madura, é uma alma que já desenvolveu uma certa sabedoria e pode, então, através da observação, da contemplação, da filosofia, do raciocínio, perceber o que pode ser feito ou não, que aquilo que ele faz acaba voltando para ele. Bom, a energia atua na hora e o retorno pode levar séculos, mas uma hora ela volta. Então, tudo o que nós fazemos, nós estamos imprimindo a energia com a nossa característica. Não tem como. Você, quando lança a pedra cai no lago, ela não volta para sua mãe, para sua mão, desculpa. E o retorno pode levar séculos. Sim, nós temos registros no nosso corpo etérico de coisas que nós fizemos há milhões de anos, que ainda não foram trabalhados, que estão lá quietinhos. Então, a gente não sabe o que está vindo, quando que foi plantado aquilo que nós estamos colhendo hoje. Tá? Isto é o karma bom ou ruim. O manto do Espírito de Deus pode desviar completamente o impacto deste retorno da corrente, quando a alma significa uma testemunha para aprender a causa da sua dor. Depois, a alma desperta pode gozar o poder transcendente da lei superior e transmutar qualquer karma misericordiosamente inanimado durante a sua busca, né? E o que ele quer dizer aqui com o manto do Espírito de Deus? Né? É com o trabalho com a luz. Né? A luz divina que forma esse manto ao nosso redor. É através da luz que nós podemos nos trabalhar, né? Aprendendo que a causa da dor é aquilo que nós fizemos e é através desse manto que nós criamos, então, a nossa proteção também. Né? E depois, aprendendo tudo isso, a alma desenvolvendo-se, quando a alma já está desperta, quando ela já percebeu que ela é responsável por aquilo que vem para ela mesma, né? Então aí ela pode gozar o poder transcendente da lei superior e transmutar qualquer karma misericordiosamente inanimado durante a sua busca. Então, o poder transcendente da lei superior nada mais é do que o uso da chama violeta, da lei do perdão, né, da chama da misericórdia. Tá? A deflexão, a suspensão e a eliminação do karma está todo sob a supervisão dos senhores do karma, que são autorizados pelo próprio Sol. Então, os senhores do karma, eles têm autoridade, investidos pelo Sol e também pelo Sol central, para cumprir a lei aqui no planeta Terra. Né? Então, se vai haver suspensão ou se vai haver eliminação, tudo isso passa pelo crivo do karma, dos senhores do karma, que vão decidir qual é a manifestação da lei que vai estar atuando no planeta. Tá bem? Bom, mestre é o Moria. No original está Moria Elo, tá? Não é o Moria.
Ele é do primeiro raio e a qualidade que ele desenvolveu é vontade divina e governança. Tá? Ele é um dos mestres que trabalha com os governos, com a política, né? Ele se desenvolveu nessa linha ao longo de todas as suas encarnações. Ele é o supremo maior representante da vontade divina aqui no planeta Terra. Tá? Bom, é hora das pessoas da Terra saberem que os senhores do karma são a autoridade final para as correntes de vida que pertencem à evolução na Terra. Eles não apenas supervisionam e dirigem a encarnação da alma, mas formam o conselho julgador na hora da dissolução do jardim físico. Então, todo mundo já devia saber dessa questão dos senhores do karma. Ainda não é muita gente que sabe, mesmo na questão que envolve os espíritas e outros espiritualistas, muitos não conhecem a questão, a existência dos senhores do karma, do conselho karma. Né? Eles sabem que existe lá seres desenvolvidos, mas não sabem bem como é que funciona. Então, os senhores do karma são autoridade final para a nossa humanidade, está evoluindo no planeta. Eles não apenas supervisionam e dirigem a encarnação da alma, mas formam o conselho julgador na hora da dissolução do jardim físico. Ou seja, eles supervisionam e dirigem a encarnação da alma. Quando nós vamos encarnar, eles que dão a orientação. Junto conosco, eles vão ver como é que vai ser a nossa vida, para onde nós vamos encarnar, quem vai ser os pais, etc. e tal. E também, quando a pessoa desencarna, né, na hora da dissolução do jardim físico, ela retorna ao conselho kármico para ser analisada a vida. O que você fez? Você veio para fazer isso, não fez? Você aprendeu isso, não aprendeu? Você piorou a sua situação, você melhorou? Então, tudo isso vai ser analisado. E aí eles delegam cada alma para a melhor esfera de acordo com o seu desenvolvimento entre as encarnações. Então, é graças aos senhores do karma que nós somos direcionados para o plano A, B, C, para a escola X, escola Y, para o trabalho que nós vamos desenvolver, para o templo que nós vamos, depende muito da evolução de cada um. Por eles devem passar todas as petições e pedidos de dispensa para eliminar o karma da raça e transcender a lei natural de causa e efeito. Eles são senhores de misericórdia e amor e são acessíveis para uma petição de mérito digno. Tá? Então, nós podemos, sempre que possível, fazer o pedido para os senhores do karma, a fim de que eles diminuam a carga kármica da humanidade. Então, é através deles que isso é analisado, né? Não só com o trabalho com as chamas violetas, mas também nos direcionando aos senhores do karma. Tá? Eles são senhores de misericórdia e amor e são acessíveis para uma petição de mérito digno. São seres mestres, seres cósmicos, seres evoluídos, que carregam muito amor e misericórdia. Então, eles não estão lá para culpar as pessoas, para fazer com que as pessoas sofram. Isso é um conceito muito errado com relação ao conselho kármico. Aí Kutumi, né, mestre Kutumi, o nome dele é Kutumi Lol Singh, que é o nome que ele tinha antes de ascensionar, ainda quando estava encarnado e fazia o trabalho lá na teosofia. Então, na época, ele estava no segundo raio e ele desenvolveu a qualidade da sabedoria e é um guardião da juventude. Então, ele se desenvolveu para trabalhar com a juventude. Também é um mestre muito especial para quando você tem filhos, criança ou adolescente, jovens, adultos que estão em fase de escola. Então, eu já dei essa dica aqui, vocês podem acionar o mestre Kutumi para ajudar os seus filhos, né, nos momentos enfim, todos os momentos. Ele está sempre aberto para esse trabalho,
tá? O pai sábio e amoroso administra medidas corretivas apenas para educar o filho nos princípios do certo e do errado. Quando a inteligência da criança assimila a lição, a necessidade de sofrimento e punição deixa de existir. Apenas a natureza sádica continuaria uma desnecessária disciplina. Não é aparente que o grande pai é igualmente capaz de renunciar aos julgamentos da dor kármica quando a consciência é despertada para a causa e corrigir seu motivo? Este é o trabalho dos senhores do karma, que eu gosto muito. O enxugar das lágrimas e também o desenvolvimento através do mérito. Sim, então, de fato, a gente pode pensar, né? Não faz sentido, uma vez que a alma se desenvolveu e aprendeu a lição, de ter que ficar sofrendo novamente. Isso não existe. O sofrimento contínuo aqui no planeta, ele é pura e simplesmente porque as pessoas ainda não aprenderam a lição, né? Elas ainda deixam se levar pela mágoa, pelo rancor, pela raiva, por coisas negativas, né? Então, quando a inteligência da criança assimila a lição, então quando a gente aprende certas lições, nós não vamos mais passar por aquelas provas. Nós vamos para uma outra prova, mas não aquelas que vínhamos carregando desde então, né? Então, a necessidade de sofrimento e punição deixa de existir. Apenas a natureza sádica continuaria uma desnecessária disciplina, óbvio, né? Um Deus de amor não cabe, né? Não caberia numa situação dessa. Não é aparente que o grande pai é igualmente capaz de renunciar ao julgamento da dor kármica quando a consciência é despertada para a causa e corrigir seu motivo? Isso é óbvio. Então, é o trabalho dos senhores do karma. Quando a pessoa aprendeu a lição, ela muda, então, de prova, né? Quando ela aprendeu, ela não tem mais necessidade de passar por aquelas situações, né? Então, também a gente pode aprender, a alma pode aprender que o desenvolvimento através do mérito, né, através do esforço próprio, através da dedicação à melhoria do todo, ao trabalho, tudo isso faz parte também da evolução da alma, tá? Agora, o bem-amado veneziano, que é o Paolo Veneziano, que hoje é uma Mahashohan, então na época ele era Shohan do terceiro raio, ele se desenvolveu em diplomacia e tolerância e é um homem gentil. Eu sou o guardião do meu irmão. Algum homem bom veria seu irmão ser abatido se estivesse em seu poder pessoal evitar o golpe? Quão grande poder pesam na balança as petições combinadas de homens bons perante os senhores do karma para libertar os homens do total retorno da massa do karma pela mudança do poder motivador por trás das ações da raça, né? Então, assim, se você pode, como ele mesmo fala, né? Se ele e os mestres podem evitar que a pessoa seja abatida, né? Eles podem evitar o golpe, eles vão fazer esse trabalho, né? Por isso que eles estão há tanto tempo trazendo conhecimento, sempre batendo na mesma tecla, porque é o amor que move esse ser, né? Quão grande poder pesam na balança as petições combinadas de homens bons perante os senhores do karma. Ou seja, tem um poder muito grande aqueles exemplares da raça humana, os alunos, que fazem os pedidos aos senhores do karma para libertar os homens do total retorno da massa do karma pela mudança do poder motivador por trás das ações da raça, né? Mais uma vez, ele falando aqui que a gente pode fazer e deve, e é importante que façamos sempre esse pedido para os senhores do karma, para libertar a humanidade do peso do seu jugo, né? Agora, Serapis Bey, é do quarto raio, ainda está no quarto raio, ele se desenvolveu em arte e beleza, é o hierarca de luz. Quando um membro da raça humana é suficientemente forte para ficar de pé sem véu perante os 7 poderosos seres, impessoais e desapaixonados,
Os corações do céu ficam agitados. Raramente um pedido é negado. Uma coisa é um mestre livre solicitar uma dispensação para as pessoas da terra, mas outra, bem diferente, é um homem reconhecer uma necessidade. Além disso, a possibilidade de mover uma lei natural por iniciativa e esforço autoconsciente. Eu sou todo para aquele homem. Também ele está falando sobre o homem, o aluno, o ser que se dedica a solicitar para o conselho kármico esse pedido de dispensa da questão kármica. Né? No caso que ocorrem as desgraças, a gente pode pedir a atuação do conselho kármico ali também. É importante, além de fazer a irradiação da chama violeta, pedir pela lei do perdão para que aquelas pessoas não sofram tanto. Isso é possível ser feito. Né? Então, é como ele diz, eu sou todo para aquele homem. Então, ele se dedica muito para quem também se dedica a esse trabalho. Né? Ele vê com muitos bons olhos tudo isso. Agora, bem-amado Hilarion, quinto raio se desenvolveu na ciência e Deus. Né? Então, ele trabalha na parte da ciência do quinto raio, no desenvolvimento científico. Ele que é o responsável no planeta pelos cientistas, pelo desenvolvimento científico, né? Bom, cientificamente falando, o próprio Pai concede dispensações de graça, livramento de guerras, pestilências, fome e todos os males individuais e universais do que o homem é herdeiro, né? Isso é uma lei também divina, que é a lei da misericórdia, que permite que o homem não precise passar por essa questão toda, né? Que são as guerras, a fome, etc. e tal, e todos os outros males que somos herdeiros, porque criamos isso. Né? Mas todos os candidatos devem passar pelo Conselho dos Senhores do Karma e mostrar causa para a transcendência para a lei kármica e a autoridade sobre esta terra. Se essa lei for transcendida, deve ser provado, sem sombra de dúvida, que tal merecimento será, em última análise, uma coisa boa para a raça. Mitigar ou destruir a retribuição kármica é possível, né? Então, é possível acabar com o karma, né? O retorno kármico. Caso contrário, não haveria esperança ou eficácia na oração. A pesquisa científica e a medicina aliviaram temporariamente a dor e o sofrimento e, assim, suavizaram o açoite kármico. Manifestações mais permanentes dessa transmutação do mal serão evidentes no futuro. Né? Então, é através da chama violeta, do pedido aos senhores do karma, do uso da lei da misericórdia, do perdão, que nós conseguimos, então, aliviar o karma das massas e o nosso próprio também. Né? E aqui também é uma coisa importante que ele diz, que a pesquisa científica e a medicina aliviaram temporariamente a dor e o sofrimento, e assim suavizaram o açoite kármico. Já foi dito aqui que se não fosse todo o trabalho, né, feito pelos alunos, todo esse trabalho que vem sendo feito há mais de 100 anos, provavelmente a humanidade já teria se extinguido, tá? Por quê? O karma é pesado, ok. Então, se tudo que foi plantado fosse colhido, né, a gente não ia aguentar. Porém, esse trabalho que é feito pelos cientistas, pelos médicos, pelos estudantes, que estão sempre se dedicando a melhorar as condições da raça de alguma forma, encontrando cura para doenças, encontrando, né, os remédios, estudando as plantas, extraindo os elementos das plantas para fazer um medicamento A, B, C ou D. Tudo isso é um trabalho que também ajuda a mitigar o retorno kármico. Então, a dedicação dessas almas nesse trabalho científico ela é importante para melhoria da condição da humanidade. Então, esse trabalho também faz com que essas pessoas
façam um trabalho diferenciado de transmutação do karma. Então, através do esforço dele, em conjunto, de forma, né, nos corpos superiores, em conjunto com o mestre Larion e todos os seres que trabalham com ele lá no templo, né, do quinto raio, e também existe a universidade que é dirigida por ele. Então, todos esses seres, eles acabam de uma forma diferente atuando na diminuição do karma da humanidade. Tá bom? Agora, de Jesus, né, o sexto raio. Ele se desenvolveu na adoração religiosa através da devoção e do sentimento reverente. Então, ele diz: uma dispensação é uma concessão de misericórdia dada mediante um pedido digno. A lei de Moisés pode ser transcendida através da graça. A graça é a qualidade do sexto raio. A graça. Respostas aparentemente milagrosas à oração são uma prova positiva desse fato. Então, a graça, ela vem beneficiar aquele que se dedica a uma oração, né? Não importa a sua religião, mas todas as pessoas que fazem orações em qualquer tempo, elas estão atuando também na questão kármica através desse benefício da graça. Então, aquela graça é concedida porque houve a dedicação de um ser humano a fazer as orações. Aqui reside a esperança do homem. Se ele fosse cobrado pelo Deus de amor para pagar cada jota, cada til, a cadeia da evolução seria infinita. É o que eu acabei de falar. Se não houvesse a misericórdia, o perdão, a graça divina, então nós ficaríamos eternamente aqui nessa roda do karma, sem sair dela, porque você faz coisas ruins e aí você recebe o retorno disso e você, em consequência, acaba fazendo mais coisas ruins, porque o sentimento que a gente desenvolve, muitas vezes, ele é negativo, justamente por conta, né, do sofrimento desse retorno kármico. Está ao alcance de todo homem peticionar ao Pai por dispensações de misericórdia para seus semelhantes, que é através da oração, né? Ou através dos pedidos ao conselho kármico também. O homem deve mostrar justa causa para tal concessão, oferecendo-se como padrinho do povo. Então, todo aquele que faz esse trabalho, ele acaba se tornando um beneficiador da humanidade, né? Como ele diz na palavra carinhosa dele, padrinho do povo. A elevação dos corações dos homens pela paz poderia ser reunida por qualquer homem e oferecida como uma justa causa, né? Então, o pedido constante para que haja paz no coração da humanidade, que é feita por qualquer ser humano, é uma justa causa para que haja, então, a atuação do conselho kármico na diminuição do karma coletivo. Aí, Saint Germain, sétimo raio. Adoração, ele desenvolveu a adoração cerimonial, cultivando o treino e direção das energias espirituais dos anjos e homens. Ele diz: karma é apenas energia qualificada pelo ato da vontade individual ou natural, movendo-se a um circuito de entrada e saída. O efeito deste karma será determinado pelo motivo dentro da qualificação e inteligência quando a causa invisível foi estabelecida. A lei natural é que o karma, a lei de causa e efeito, deve se esgotar. No entanto, se o motivo que criou o mau karma for mudado, a inteligência motivadora educada, a lei natural, pode ser substituída por misericórdia e as causas postas em movimento, varridas do reino da vida, antes mesmo de serem apropriadas para qualquer coisa, exceto o olho interior. Esta é uma promessa de amanhã e a esperança de hoje, o poder da dispensação e da misericórdia do conselho kármico. Né? Então, o que ele diz? Que o karma nada mais é do que a lei de causa e efeito,
né, como um circuito, onde a energia entra, uma hora ela vai sair, né? E o efeito desse karma, ele é determinado pelo motivo dentro da qualificação e inteligência quando a causa invisível foi estabelecida. Então, por exemplo, a pessoa que mata outrem em legítima defesa, o motivo dela ter cometido aquele ato é um. Agora, se a pessoa mata por motivo fútil, o motivo é outro. Então, o retorno do karma, apesar de ser o mesmo ato, o mesmo tipo de atitude, ele vai ser diferente, porque o que tem por trás também é importante. Então, o retorno kármico também está vinculado ao motivo daquela atitude, tá? A lei natural é que o karma, a lei de causa e efeito, deve se esgotar. Então, toda aquela energia, uma hora, ela tem que se esgotar, a não ser que você continue criando, que é o que acontece com a humanidade, né? Ela continua criando negatividade o tempo. Se, no entanto, o motivo que criou o mau karma for mudado, a inteligência motivadora educada, a lei natural pode ser substituída por misericórdia. Ou seja, a lei da misericórdia diz que quando você atua na causa, o efeito cessa. Então, é quando a gente faz o trabalho com a chama violeta para transmutar a causa, vai impreterivelmente deixar de existir o efeito, porque aquele acontecimento ele é motivado por uma causa pretérita. Então, a gente tem que, sempre que for trabalhar com a chama violeta, atuar na causa, primeiro de tudo, para que o efeito deixe de existir, tá? Então, através dessa lei da misericórdia, que se permite, então, que a causa esteja eliminada sem que precise se cessar indefinidamente. É isso. Aí aqui, a sua cooperação, né? Aqui tem um pedido só que fala assim: apresente a solicitação perante o Conselho Kármico, para onde você pode adicionar a força da sua petição individual se achar que a causa é digna. Permita que aquelas grandes almas que estudaram nas mãos da sabedoria e aos pés dos mestres retenham uma memória completa, consciente, consecutiva de sua origem divina, professores e propósito divino depois de encarnar em um corpo de carne. Que a restrição kármica que exige a perda voluntária da memória interna seja removida daquelas puras correntes de vida que os senhores do karma escolherão para serem os construtores da nova era. Isso aqui é um pedido que você pode fazer todos os dias para que os senhores do karma permitam que aqueles alunos que forem encarnar de hora em diante, eles venham com a memória consciente da sua origem divina, do seu contato com os mestres, com os professores, o seu propósito divino, depois que encarnar, tá? Então, aqui, esse pedido é para que essa restrição kármica, que é uma lei para toda a humanidade, que exige a perda voluntária da memória, seja removida, tá? Dessas almas que são os alunos que vêm para a encarnação novamente, por serem os construtores da nova era, tá? Então, aqui esse é o pequeno estudo que eu vou agora passar para falar sobre a Escola dos Mestres. Boa noite, Mauro e Renata. Sejam bem-vindos. Hoje está um pouco diferente aqui, né? Então, eu vou passar já para o outro assunto, para a gente não se estender muito. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho. Então, aqui o assunto principal é as escolas dos mestres e seus canais, aqui a parte 1, né? Por que isso? Porque é importante as pessoas conhecerem essas escolas. Eu vejo muita dúvida das pessoas, onde elas podem procurar material, o que elas podem estudar.
né? O que tem de material que seja fidedigno, o que tem de material que seja sério, né? Com conhecimento sério. Então, o mestre Maitreya, Lord Maitreya, ele passou isso para que a gente possa, então, fazer todo esse apanhado dessas escolas e a fim de ajudar as pessoas também, né? Então, os mestres, ao longo dos tempos, isso na Idade Moderna, depois da Idade Média, eles se desenvolveram projetos para poder trazer aos poucos o conhecimento para a humanidade. Antigamente, os conhecimentos ficavam restritos a poucos adeptos. Porém, conforme a necessidade, conforme toda a fraternidade foi percebendo que o ser humano ia permitindo esse desenvolvimento, né, de consciência, fosse permitindo que esse conhecimento fosse trazido, então sempre houveram os mestres que se dedicaram a isso, né? No caso, a primeira principal escola que houve foi a teosofia, ou a Sociedade Escola Teosófica, né? Isso aqui é o símbolo da teosofia, que significa, isso aqui é o símbolo do Om. O símbolo do Om, para quem não sabe, ele tem no símbolo dele os 4 elementos, né? Que é o fogo, o ar, a água e a terra. Então, é o símbolo que simboliza a natureza. Aqui é a suástica, né? Essa suástica hindu, que foi deturpada pelos nazistas, e ela foi modificada. Na verdade, as pernas são ao contrário do que está lá, e ela significa o movimento eterno da vida, né? Também o equilíbrio. Aqui tem a cruz de 6 pontas, que está relacionada com o conhecimento assim em cima, como embaixo, microcosmo, macrocosmo, a lei universal que cabe na nossa vida. A cobra mordendo o próprio rabo, que é o Ouroboros, que é um símbolo que significa, né, a evolução e a lei do retorno, a lei da causa e efeito, e também a evolução que é feita na natureza, porém ela não é em círculo, ela é sempre em espiral. E aqui, essa aqui é a cruz ansata, que também é chamada de An. Na verdade, essa cruz ansata, ela foi modificada. A cruz original, ela tem não é um círculo em cima, ela é uma gota. E essa cruz ansata com esse círculo foi modificada, ela foi adaptada pelos primeiros cristãos no Egito no século I, tá? Bom, aí o lema da Sociedade Teosófica é There is no religion higher than truth. Não há religião superior à verdade. E isso é uma verdade, né? Então esse foi o símbolo, e é o símbolo que até hoje representa a Sociedade Teosófica. Bom, o nome original, Theosophical Society, que do grego, teosofia, né, ou teosófico, significa Theo, que é Deus, Sofia, que é sabedoria, é uma palavra grega, que formou, então, a sabedoria divina, ou a sabedoria de Deus. Então, a Sociedade Teosófica, ela já predispõe a nos mostrar que é um ensinamento que traz a sabedoria divina, né? Então, o selo ou brasão da Sociedade Teosófica, com os triângulos enlaçados, a serpente, a suástica e o anki, ilustra simbolicamente e resume os pontos centrais da teosofia, aludido, entre outros conceitos, à trindade, à unidade de toda a vida, a dualidade, o espírito e matéria, a permanência e imortalidade da vida e a evolução do universo através de seus ciclos periódicos de nascimento e morte, tá? Então, tudo isso aqui é a base do ensinamento da teosofia.
É um movimento iniciático com doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas e especulativas que buscam o conhecimento direto dos mistérios presumidos da vida e da natureza, da divindade e da origem e propósito do universo. Quando ela diz, né, na teosofia, não há religião superior à verdade, esse lema ele foi inspirado no lema do Marajá de Benares, na Índia. Né? Não sei se eu vou pronunciar certo, mas que diz Satyat Nasti Parodharma, que traduzido é não há religião superior à verdade. Que, embora a palavra original Dharma tenha uma riqueza de significados muito mais extenso do que o termo religião, incluindo dever, direito, justiça e virtude. Tá? Então, esse lema da teosofia foi retirado do lema do Marajá na época de Benares, na Índia. Bom, os ensinamentos da teosofia eles se baseiam no cristianismo, no budismo e no hinduísmo. E é difundido hoje em mais de 100 países. Mais de 100 países têm a sociedade teosófica. Alguns autores usam o termo teosofia blavatskiana para diferenciar de outras teosofias, porque existem outras teosofias anteriores à teosofia da Helena Blavatsky. Tá? Uns dizem se tratar de uma religião, mas a Helena Blavatsky sempre disse que não se tratava de uma nova religião, mas um sistema que abraça a verdade essencial inerente às religiões, filosofia e ciência, o que permite que cada um tenha sua própria religião, caso queira seguir uma. Né? Então, para a teosofia, não importa a religião que você tenha, né? O que importa é passar o conhecimento, principalmente no início com Helena Blavatsky, era passar todo o conhecimento que ela teve acesso nos livros dela. Se foram feitos de forma condizente ou não, se houve erro na compilação ou não, se houve confusão na hora de agrupar o material ou não, eu acho que isso não importa, porque o que importa é o principal, que é o que ela passa, que é o conhecimento, né? Quem já leu os livros dela, ou pelo menos um deles, percebe que é um livro profundo, com uma linguagem culta, uma linguagem de quem realmente teve acesso aos ensinamentos mais fechados da época, né, dos mestres. Porém, também é considerado uma religião esotérica e um esoterismo ocidental. Então, os estudiosos da teosofia, as pessoas que estudam religiões, alguns consideram a teosofia uma religião. Tá? Apesar da própria teosofia falar que não é, muitos consideram, alguns dizem que é uma religião esotérica e alguns dizem que é apenas um esoterismo ocidental. Bom, Helena, ela sempre confirmou que essas doutrinas teosóficas nunca foram sua invenção. Ela nunca disse que ela inventou isso, ou que ela escreveu da cabeça dela, mas que foram recebidos de uma irmandade de adeptos espirituais secretos, a quem se referia como os mestres ou Mahatmas. Né? Mahatma, Maha é grande, Atma é mente, grandes mentes, ou grandes almas. Segundo Kutumi, que esse é um nome que se escrevia na época, né? K-O-O-T-H-O-M-I, hoje nós escrevemos Kutumi, com TH, a quem a Blavatsky se referia como um dos Mahatmas que lhe passou o conhecimento dela, a teosofia não é uma nova candidata à atenção do mundo, mas é apenas uma declaração nova de princípios que têm sido reconhecidos desde a infância da humanidade. Então, o próprio mestre Kutumi, na época ele não era ascensionado, ele escreveu essas palavras. Ele escreveu várias cartas para o professor Sinetti, que fazia parte da teosofia, e esses dizeres dele estão na carta que ele escreveu na carta 8 de 20 de fevereiro de 1881. Tá? Tá
Theosophical University Press Edition. Então, isso tem um livro com essas cartas publicadas. Quem conseguir achar, eu não sei se tem para vender, talvez em sebo se acha, não sei se tem traduzido também. Então, ele diz, novamente, a teosofia não é uma nova candidata à atenção do mundo, mas é apenas uma declaração nova de princípios que têm sido reconhecidos desde a infância da humanidade. Então, a intenção era e sempre foi trazer os conhecimentos que foram fechados para os seres humanos. A teosofia, ela agrupa conhecimentos antigos de diversas culturas e religiões de todos os tempos sobre a fraternidade universal, a origem espiritual de tudo que há no universo, a unidade da vida como uma fonte única e eterna para todo conhecimento e criação. Nos livros da Helena Blavatsky é mostrada a identidade essencial entre os grandes mitos, lendas e ensinamentos das culturas mundiais, falando também sobre as leis universais e cósmicas e demais transformações em toda a eternidade. Quem leu Stenvel sabe como é que é, né? Ela faz uma comparação de um determinado assunto e depois ela se aprofunda mais na doutrina secreta. Então, de um determinado assunto, ela faz um compêndio daquele assunto, como é dito em cada uma das culturas, nas diversas religiões, lendas, de todos os tempos. Ela teve acesso a muito material, porque além de ter tido acesso através dos mestres, ela viajou muito também, era uma pessoa muito culta e viajada. Ela ia praticamente, eu acho que ela viajou o planeta inteiro. Tá? E graças à atuação dos mestres, ela teve acesso a todo esse material. Muitos materiais, inclusive, pessoas que não fazem parte, por exemplo, de lamazerias, teriam acesso. E muito menos mulher, né? Ainda mais na época dela. A teosofia ela sempre orienta que todos façam um esforço próprio em busca do crescimento pessoal e a observação para que não haja o autoengano e a fé cega. Tá? A fé cega é uma das piores coisas que tem no ser humano, porque ele se torna muitas vezes até paranoico por causa dessa fé cega, né? Sendo que todos podem ter acesso a estados de consciência presentemente inacessíveis à pessoa comum, e não nesta vida, numa outra, podendo chegar à perfeição, como são os homens perfeitos, ou os Mahatmas, ou mestres da sabedoria, que ela tanto cita em suas obras. Então, já na teosofia, se falava sobre a possibilidade do ser humano se tornar um homem perfeito, se falava nessa possibilidade do ser humano comum se tornar um mestre. Tá? Estes mestres evoluíram da imperfeição para um estágio super-humano, de onde velam pela humanidade, dando-lhe ensinamento diretamente através dos mensageiros, profetas, santos, canais de todas as religiões. Então, já também na teosofia se falava sobre os mestres e de todo o trabalho que é feito, obviamente, com uma outra linguagem. Segundo a teosofia, os mestres auxiliam a humanidade como agentes da providência e da justiça divina, e mesmo não aparecendo visivelmente entre os irmãos menos evoluídos, quando os tempos o exigem para dar-lhes conforto, direção e inspiração, reacendendo nos corações um amor mais intenso pela divindade. A fonte de todo mal é a ignorância, o conhecimento é infinito. Apesar de não estar acessível aos humanos comuns, a evolução da consciência exige múltiplas encarnações e continua eternamente. Também já tinha o conceito de que após a ascensão, né, após se tornar um ser humano perfeito, você continua, né, de uma forma eterna se desenvolvendo, elevando a sua consciência, fazendo o seu trabalho. Não é porque você se tornou um homem perfeito, um mestre, que você para ali. Não. Você continua, né, eternamente se desenvolvendo. E também fala do trabalho deles, né, que eles auxiliam a humanidade como agentes de providência e justiça divina,
e eles também apareciam visivelmente entre os irmãos menos evoluídos quando os tempos o exigem, para dar conforto, direção e inspiração. Então, também já tinha essa questão, esse conceito sobre esse trabalho dos mestres. A afirmação da existência de Deus como uma entidade distinta do universo que dificilmente pode ser provada, mas reconhece níveis diferentes de evolução entre os seres, que é contínua a alturas insondáveis. Muitas vezes foram usados meios esotéricos para a composição de textos, não podendo reivindicar a verdadeira autoria da grande parte do que havia escrito. É o que eu falei. Ela não pode, porque ela não tinha muitas vezes nem como provar de onde ela retirou aquela informação, mas ela nunca fez isso. Ela sempre deu aos mestres e a todo o material que ela teve acesso a origem do que ela colocou nas obras dela, tá bom? Eu vou parar por aqui, aí na próxima a gente vai continuar. Nossa, mas foi maravilhoso. Eu adoro Madame Blavatsky. Ai, eu adoro ela. Nossa, é muito bom mesmo. Ela tem assim, não sei, né? Eu acho assim aquele desbravamento dela daquela época, né? De sair do marido e querer ir atrás daquilo que ela quer. Eu acho isso. Acho que foi a primeira que É desbravou assim, fantástico. A coragem dela, né, de coragem enfrentar naquela época, tudo, né? Que naquela porque época as mulheres eram patriarcal, né? Elas seguiam os pais e os maridos, ninguém podia sofrer ali, né? Ela não largava de nada. E ela, ó, se mandou dentro do que ela exatamente, tinha dentro do exatamente. coração, Não, e né? E eu ela acho também, isso assim, ela foi maravilhoso. muito atacada, né? Ela sempre se manteve firme, não se deixou dobrar diante É, dos é, ataques que ela sofria. Nossa, ela foi muito achincalhada também na época, né? é, Enfim, é uma pessoa, um exemplo de coragem, né? Os sim, próprios mestres reconhecem que ela tinha suas dificuldades, obviamente, né? Mas, é, assim, ela é um exemplo de coragem, de determinação que poucas vezes a gente viu na história da concordo. humanidade. É, e ela venceu os problemas dela, ela teve superação, né? Porque já pensou se sair de lá para o outro lado do mundo, né? É danado isso aí, né? E É, começar a falar. É muito linda a história dela. Eu acho é muito que legal. Depois eu vou contar a história dela, estou só fazendo um é, preâmbulo sobre o que é a teosofia, aí eu vou contar a história dela, é muito bacana é, a história de é vida muito, dela. muito linda. Nossa, o pouco que eu sei, não sei muito, né? Um pouco que eu li, eu fiquei apaixonada por ela. Falei assim, é uma coisa linda, era uma mestra mesmo, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver isso, né? E ela com certeza tinha isso aí, né? E eu acho isso muito relevante, muito bacana. Não é É isso aí, verdade? é isso aí. Vamos lá então para a meditação? Vamos, vamos Então, para a meditação. Deixa eu até soltei meu cabelo aqui, que eu gosto de fazer meditação com meu cabelo solto. Tá tão calor. Vou puxar meu pequenininho e ir para lá. Vai para lá, algodãozinho. Bom, então vamos começar. Deixa eu sentar aqui direito, vamos procurar sentar direitinho, bem em cima da coluna dos isquios, coluna bem retinha. Vamos procurar fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma respiração profunda, inspirando e expirando. Vamos começar, vamos fazer um relaxamento para a gente poder nos conectar com o nosso mundo interior. Vamos relaxar a nossa testa. Deixa a testa bem relaxadinha. Vamos relaxar o fundo dos nossos olhos. Vamos abrir, dar uma piscadinha, abrir e fechar os olhos. Mais uma vez.
Abrir e fechar os nossos olhos. Última vez. Abrir e fechar os nossos olhos. Vamos relaxar as nossas bochechas. Vamos separar o maxilar superior do maxilar inferior, entreabrindo um pouquinho a boca, deixando os maxilares bem relaxados. Vamos relaxar o nosso pescoço. Vamos jogar a cabeça para frente um pouquinho, a cabeça para trás. Vamos virar do lado direito a cabeça. Agora vamos virar do lado esquerdo, relaxando o pescoço. Vamos concentrar a nossa atenção agora nos nossos ombros, no braço, antebraço e nas mãos. Vamos relaxar agora a musculatura peitoral, vamos deixar a musculatura peitoral bem relaxada, o abdômen. Vamos concentrar a nossa atenção um pouquinho no nosso umbigo. Vamos dar ordem para o nosso umbigo relaxar. Vamos relaxar o baixo ventre. Vamos deixar o primeiro e o segundo chakra bem relaxado. Vamos agora concentrar nossa atenção na coluna, desde a cervical até a lombar. Todos os 33 ossinhos relaxados, largados, sem nenhuma tensão. Vamos procurando deixar as nossas células também largadas, abandonadas, sem nenhuma tensão. Concentre a atenção agora nas suas coxas. Relaxe. Concentre a sua atenção agora nos seus joelhos, nas suas pernas e nos seus pés. Sinta o seu corpo todo relaxado. Muitos pensamentos podem estar vindo na sua mente. Deixe-os vir, não tente bloqueá-los, nem julgá-los, nem contra você, nem contra ninguém. Cada um de nós estamos num nível de consciência e nós temos que sair do julgamento. Deixar cada um se apresentar do jeito que tem que ser apresentado para a sua evolução. A presença eu sou de cada um está cuidando. E também não julgue você mesmo. Em tempos passados, você era uma outra pessoa com uma outra consciência. Procure deixar os pensamentos chegarem e ir embora. Não tente fixar em nada. Quando começar a fixar em algum pensamento, volte para a sua respiração. E vá agora concentrando a sua atenção na sua respiração. E procura visualizar dentro de você algo que te incomoda em alguma célula, num braço, numa perna, no seu abdômen, alguma coisa que esteja lhe chamando a atenção. Inspira e relaxa. Nesse exato lugarzinho onde está chamando a atenção sua, procure respirar nesse lugar. É um lugar onde está precisando de atenção, de carinho e de amor. Então respire nesse lugar. Agora que estamos dentro do nosso mundo interior, vamos agora hoje elevar os nossos pensamentos ao máximo para levar o nosso amor, a nossa luz,
a um pessoal que está precisando muito disso. Vamos primeiramente concentrar nossa atenção no primeiro raio solar. Vamos pedir a presença dos grandes mestres do primeiro raio solar. Vamos pedir a força de São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes. O Elohim Hércules e Elohim Amazon. Vamos pedir ao bem-amado Elmore e Lady Miriam. Vamos pedir ao Chohan, Lord Sirius e Lady Sirius, que fiquem conosco nessa jornada que vamos fazer. Vamos sentir as poderosas forças de Elohim Hércules, do poder, da fé, da proteção, da coragem e das luzes azul em todo o nosso ser. Vamos visualizar milhares de anjos de São Miguel Arcanjo à nossa volta. Vamos visualizar essa luz azul que nos empodera para levarmos em nossos corações a poderosa força do primeiro raio solar em sua total plenitude, irradiando a todos o poder, a fé, a proteção e a coragem. Sinta todo o seu ser envolvidos por essa luz azul desses grandes mestres. Vamos pedir a força também do 11º raio solar, do propósito divino de cada ser humano na Terra. O propósito divino que traz a poderosa força do aqui e agora, das coisas acontecerem. E nós temos que ter a compreensão do momento presente. A compreensão do momento presente, sem julgamento, sem crítica, sem condenações, somente trazendo essa luz do 11º raio solar. As poderosas forças que trazem o propósito na vida de cada ser humano, que traz o propósito do raio alaranjado. Inspira e expira. Inspirados pela nossa força, pela nossa luz, nós vamos nos deslocar dentro do nosso campo eletromagnético, unidos às forças dos 12 raios solares. Vamos deslocar aonde houver os terremotos. Vamos levar a nossa chama trina acesa. Vamos levar o puro amor divino. Vamos levar a iluminação e a sabedoria. E vamos levar o primeiro raio. Vamos agora pedir para que as poderosas forças de
São Miguel Arcanjo, das poderosas forças de Elohim, Hércules e Elohim Amazon, as poderosas forças dos raios, de todos os raios, que eles podem se unir para levar a compreensão do momento presente, do propósito de cada das pessoas que estão sofrendo com os terremotos, as que já partiram e as que estão aqui ainda em sofrimento. Pedimos às poderosas forças dos anjos da espada azul que carregam milhares de almas para os templos dos mestres, para que eles possam lavar os seus corpos com a purificadora força da chama violeta. Vamos então chamar agora as poderosas forças do 7º raio solar. Invocamos, bem-amado Saint Germain, Deus aporte, que traga-nos a justiça, a amorosa justiça divina para todos. Pedimos que os Elohims Arcturus e Diana possam criar uma verdadeira força para que esses seres que fizeram a sua passagem possam ser acolhidas nas mãos amorosas e que eles não fiquem presos na terra, que eles possam subir juntamente com as amorosas forças de Zadkiel e Santa Metista, os arcanjos do 7º raio. Pedimos também que a amada Mãe Quanin e todos os seres e poderes dos 7 raios, com seus milhares de anjos, estejam ali resgatando essas almas e dando o conforto necessário para todos os que perderam seus parentes, seus amores, perderam os seus conhecidos, que dêem no seu coração um propósito maior das suas vidas, que tenham compreensão do momento presente para continuarem as suas vidas. E todos aqueles desencarnados que estão acorrentados sobre qualquer condição, que os anjos da espada azul com suas espadas possam cortar todas as ligações que todos têm com coisas negativas, que possam cortar e libertar, 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 todos presos sobre qualquer condição, que eles sejam nesse exato momento do agora, que eles sejam soltos de qualquer amarras com o negativo. São Miguel Arcanjo, solta todos eles e no mesmo instante os anjos do 7º raio os levam para os templos dos mestres para fazer a lavagem de vossos corpos com a chama violeta e depois eles irem em lugares tranquilos, nas escolas dos mestres, fazer uma avaliação de suas vidas e depois se encontrarem com os senhores do karma. Que todos possam sentir essa luz em seus corações. Que essa luz possam direcioná-los, que saber que o mundo terreno é somente uma escola, não é o fim de nada. É o começo agora de uma nova etapa de suas vidas.
que agora esses milhões de pessoas que partiram vão se encontrar com aquilo que eles têm, com aquilo que eles se propuseram, tendo uma avaliação perfeita de suas vidas. E em muitos casos, não terem mais que voltarem para o planeta Terra, que eles possam continuar nas oitavas de luz. Que as amorosas mãos de Mãe Kuan Yin e seus anjos possam trazer a força necessária de misericórdia, perdão, compaixão, libertação espiritual para todos. Que nenhuma alma fique sem assistência. Que nenhuma alma fique rodando pelo nosso planeta, que todos sejam libertados, que todos sejam amorosamente amados, desde aqueles que às vezes pensem que não podem ser salvos, que alguma coisa os culpe, mas Mãe Kuan Yin, Senhora Mercedes, estão unidas dentro de uma grande fraternidade para acolher todas essas almas. E nós que estamos aqui nesse exato momento, estão com os nossos corações unidos nessa grande luz, nessa grande força, trazendo uma renovação para todos. Que essa morte inesperada seja o começo de um grande ciclo em suas vidas, onde bem-amado Mahashohan, que deu a vida a todos, leve essas vidas para uma grande escola, para uma grande luz, que será derramado sobre esses 35 mil mortes. Que todos sejam consolados. Também os que ficaram aqui recebam as bênçãos do nosso bem-amado Espírito Santo. Que todas essas almas consigam continuar suas vidas aqui na Terra. Que eles podem encontrar a chance necessária para tocarem suas vidas. Vamos visualizar essa grande corrente de luz. Vamos pedir também a bem-amada Mestra Miriam, bem-amada Elohim Amazon, que traga aqui agora as suas poderosas forças do seu raio azul e prata, que possa nesse exato momento iluminar, para que todos os que ficaram encarnados e os que se foram recebam essas poderosas forças deste raio maravilhoso azul e prata. Mestra Miriam e Elohim Amazon, tragam essas poderosas forças do raio azul e prata, dando força, coragem, luz a todos. Vamos inspirar e expirar essas luzes. Agora, nós vamos invocar as poderosas forças da iluminação e da sabedoria. Vamos pedir a força dos bem-amados mestres dos mantos dourados,
as poderosas forças do 10º raio solar, da deusa Alexa e Deus Ouro, que eles possam estar aqui conosco, trazendo a iluminação a todos. Vamos pedir a presença também de bem-amado Mestre Kuthumi, que ele possa vir com seu manto místico, e ele jogue o seu manto místico que amansa, que traz a resolução de todos os problemas sobre todas as pessoas que partiram e as pessoas que ficaram. Que o seu manto místico dourado esteja sobre todos, trazendo dentro da iluminação tudo aquilo que eles precisam para fazer uma renovação em suas vidas. Que as mãos amorosas de luz, de Kuthumi, do bem-amado Mestre Kuthumi, seja agora, nesse exato momento, abençoando a tudo e a todos, para que a vontade de nosso Pai Celestial se faça em todos os lugares. A luz de Deus, que nunca falha, esteja com todos, com os encarnados e com os desencarnados, e que as suas chamas trinas possam cada dia, cada hora, se irradiar cada vez mais forte, trazendo a todos o amor divino, o poder, a fé e a proteção e a iluminação. Nós, com os nossos corações enlaçados por esses mestres, e na condução de todas essas pessoas, vamos pedir que um grande arco-íris dos 12 raios solares se faça no nosso planeta, de norte a sul, de leste a oeste, fazendo com que toda a população mundial possa restabelecer em seus corações a luz necessária para a grande mudança que já se faz presente em vários níveis. Inspire e expire esse arco-íris dos 12 raios solares, dos 12 mestres, das 12 virtudes, das 12 luzes refletindo no nosso planeta. Agora, inundados por essa luz em todo o nosso ser, em todo o nosso campo eletromagnético, nós vamos voltar ao mundo exterior com muita gratidão a todos os nossos mestres e a todos que aqui participaram. Que a paz, o amor, a harmonia, a luz de Deus que nunca falha, esteja em todos os lugares. Que as poderosas forças do nosso grande Mestre Jesus, o Cristo, que também aqui está, abençoe nossos corações e os corações de todos, para que a energia crística seja cada dia, a cada hora, mais forte em nossos corações. Para que a nossa intuição seja cada dia, a cada hora mais aflorada, para conduzir as nossas vidas dentro de um padrão crístico, dentro da poderosa força crística cósmica.
Procure olhar para a sua chama trina e olhá-la com essa força crística dentro de si. Envolvidos por essa chama, nós vamos voltar ao mundo exterior, trazendo toda a energia que nós conseguimos no mundo interior, ficando essa energia no nosso campo. E depois, à medida que nós somos elevados, todos são elevados conosco. Vamos irradiar hoje e amanhã essa energia a todos que penetrarem o nosso campo, que penetrarem a nossa aura, com as bênçãos do nosso grande irmão, bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. Vamos fazer uma respiração profunda, inspira e expira. Vamos começar a mexer as nossas mãos, mexer os nossos ombros. Pode jogar a cabeça para frente e a cabeça para trás. Vamos mexendo os braços. Vamos mexendo os nossos pés. Vai procurando voltar. Sentindo essa energia um pouco, mas você vai voltando para o mundo exterior, carregando essa luz em seu coração. Pode mexer os ombros, os braços, pode balançar as pernas, os pés. Nós continuamos a ver dos nossos pés as raízes profundas que saem deles, nos aterrando. Pode abrir os olhos, se sentir necessidade de mais uma respiração, pode fazer. Todo mundo bem por aí? Aqui tá tudo bem. Que bom. Aqui tá todo mundo bem também. Que bom. Deixa eu beber minha aguinha aqui. Eu tomei tanta água hoje. É porque não chove, vai ficando mais seco ainda, né, Denise? Vai Ai, o ficando calor, aquele não sei você, mas calor. para mim seca a garganta esse calor, né? Eu também bebo demais água. Nossa Senhora. É muita água. Eu vivo com a minha garrafinha quando eu saio. Agora aqui eu vou com o meu copo grande de água. Porque você vai molhando o seu sistema, né? Doses homeopáticas. Eu faço assim, eu tomo um pouquinho. Ai, não consigo ficar sem água. É muito bom. A água é bom que ela purifica o organismo, né? Tira as É. impurezas e também, assim, ajuda a limpar o corpo emocional.
né? Porque o nosso corpo É, emocional é formado do elemento água, água, e a água também ajuda a limpar as emoções. Por isso, quando a gente toma um banho de cachoeira, banho de mar, aquela nossa. chuveirada gostosa, às vezes a gente está com o emocional abalado, você acaba tranquilizando um pouco. É, eu até sou assim, quando acontece alguma coisa que me deixa meio estressada, eu debaixo do chuveiro lavo a cabeça, lavo tudo, saio de lá outra. Não é? É bem por aí. Faz um E bem outra, danado. e outra coisa que a gente fala assim, tudo está relacionado à água, né? Você chora, pronto, você já está lavando a sua alma. É engraçada essa conotação, né? É, Eu acho muito legal. A água vai saindo do seu corpo e vai saindo também todas as coisas pesadas, né? Com as lágrimas, depois passa. Se você não chora, você fica reprimida, né? Aquilo fica parado ali dentro de você, fica aquela coisa assim, bem parada, né? Agora, quando é. você chora, parece que aquilo já sai. A coisa fica mais plena. Obrigado, Mauro, você também. Gratidão, Mauro, para você também, de estar aqui com a gente. Tá todo mundo relaxado lá, tudo Tá quietinho. muito relaxado. Mas é assim, da gente voltar da meditação. Ah, Uhum. com certeza, Ivo. Água fria eu adoro. É maravilhoso. Gratidão, Rosilene. Gratidão, querida. Tá voltando aos poucos. É, porque a pessoa fica muito leve, ainda mais com uma coisa tão triste, né, que a gente passou. Obrigada, Ah, para Ivo. você. Você Você também, Ivo. também. Tudo de bom, querido. Uma ótima semana. A Maria Carolina. Que bom, minha neta. Você viu tudo isso? Que coisa linda, meu amor. Olha, é tão bom ver essas luzes. Ai, ai. A Renata. Que bom que você gostou, Renata. Foi maravilhoso mesmo. É, é intuito é esse mesmo, trazer conhecimento, né, para as pessoas. É, é, Infelizmente, a gente não pode estar mais dias, né, aqui, Maria José, mas é, a gente traz de um pouquinho, em pouquinho, né? a gente vai fazendo o que pode. A gente ainda tem que trabalhar, ganhar nosso dinheiro, pagar nossas contas, né? Ah, eu já sou aposentada, mas para pagar minhas coisas eu preciso trabalhar. Então, olha, não dá. Tem que Não tem trabalhar, aquela jeito, né? correria. Não tem jeito, mas você tem que ter uma vida mais ou menos, depender de salário, não dá, né? Você tem que meter as caras e trabalhar. E é bom demais, sabe? A gente se renova, não é verdade? Como diz o ditado, o trabalho engrandece. Engrandece. Estou assistindo os vídeos anteriores do canal. Aprender Tá mais. legal, Ai, Renata. que bacana, Renata. É bom, a gente sempre fala isso, pessoal. Assistir do começo, assistir todos. Tem bastante coisa, né? Bastante material já aqui. E a gente começou com 7 raios, né? Aqueles que todo mundo conhece, né? E depois aí fomos aprofundando, né? Foi crescendo. É. Mas é isso aí, né? Obrigada a todos pela presença aqui hoje. Espero que tenham gostado. Namastê. Obrigada, Maria José, pela condução da meditação. Semana que vem a gente volta e a Maria José vai fazer a live e eu vou fazer a meditação, certo? Sim. Maravilha. Então, tá. Boa Boa semana a noite a todos. todos, boa semana, com as bênçãos dos mestres, né? Do bem-amado Mestre Kutumi, Mestre Jesus, e todos. Blavatsky. Uhul! Blavatsky. Adoro ela. É isso aí, gente. Então tá, um abraço a todos e boa noite.